1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 28, começando do 24, diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, ela é eterna, perfeita, poderosa. E pedimos ao Pai que o mesmo Espírito que inspirou antes e antigamente a escrevê-las, que esse mesmo Espírito agora nos abençoe, nos empodere, nos dê ouvidos para ouvir, e que o Senhor me dê o teu poder para que eu possa pregar com eficácia, com o poder do teu Espírito. Abençoe-nos agora, te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar, e estamos retomando o tema, a série que nós começamos na semana passada, que é sobre a vida de Saul, e nós começamos o tema, a síndrome de Saul. A síndrome de Saul. A palavra síndrome, que nós vimos na semana passada, ela significa uma conjuntura de vários sintomas, sinais negativos. O síndrome nunca é algo positivo. E nós estamos vendo aqui essa síndrome de Saul, estamos vendo algumas aulas, algumas lições, alguns paralelos, erros que existiram na vida de Saul, e como nós podemos aprender a partir desses erros, porque infelizmente observa-se muito síndrome de Saul na vida de muito cristão hoje em dia, em função desses paralelos que nós vemos. Então esse conjunto de características que estão associados, segundo a definição do dicionário aqui, estão associados a uma condição crítica que desperta insegurança e medo. Então, a gente estudar e observar essas características que formam síndrome de Saul, ou que eu estou chamando de síndrome de Saul, nós devemos então sentir uma certa insegurança e medo em nossas vidas. Por quê? Porque o medo é um excelente encorajador. O medo, ele pode nos paralisar, mas o medo também pode nos levar, pode nos instigar a tomar ação, a fazer alguma coisa a respeito. Então, a gente com medo, a gente pode tomar medidas. É isso que eu quero que a gente faça hoje, a gente aprenda a partir da vida de Saul sobre esses síndromes. E nós vimos na semana passada que Saul, como muitos crentes, eles tiveram um aparente bom começo. Ele teve um aparente bom começo. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido, nós vimos aqui que Deus falou para Samuel que ia mostrar para ele quem seria o primeiro rei de Israel. E nós vimos como Deus escolheu Saul e mandou Samuel para ungí-lo, ele foi o primeiro rei, ou seja, um bom começo. Deus o escolheu, foi o primeiro rei, um começo relativamente bom, mas um bom começo não é tudo. E, inclusive, nós vimos que esse bom começo foi tingido, digamos assim, porque esse bom começo foi fruto da rebeldia do povo de Israel. Vocês se lembram que o povo de Israel, eles tinham juízes. Samuel foi o último, mas havia outros, Eli, Sansão e tantos outros. E Deus era o rei de Israel. E ele então escolhia juízes para fazer esse elo, para ser o representante do rei Deus, para Israel seriam os juízes. E o povo de Israel falou, não, nós não queremos você como rei Deus, foi isso que Deus falou, nós queremos um rei, faça-nos um rei como todos os povos ao nosso redor. Ou seja, o povo queria ser igual ao mundo. E em função desse desejo de ser igual ao mundo, rejeitaram Deus como rei. Então, mesmo o fato que ele teve um bom começo, o mesmo fato que ele foi o primeiro rei de Israel, foi uma base não muito boa. E só lembrar mais uma vez, muito cuidado com a base, gente. A base, o alicerce, a semente que você usa é a chave de tudo. Demos a analogia de uma casa. Você constrói uma casa com alicerce falho, todo o resto da construção vai estar falho e problemático. Então isso vai custar, vai tomar tempo, recurso para consertar, mas com Deus é possível, porque Deus é o Deus do impossível. Só que vai dificultar, vai atrasar o seu andamento, vai atrasar a obra.
Então você que está começando na vida, é muito melhor você fazer o quê? Você colocar um alicerce e construir sobre um alicerce firme, sobre a rocha firme, porque aí fica mais fácil a edificação ser correta, fica mais agradável do que você está tendo que lutar com o alicerce que está comprometido. Mas hoje nós vamos continuar vendo algumas outras características ou sintomas do síndrome de Saul, e hoje eu quero falar sobre o tema o desvio de Saul, o desvio de Saul. E olhe comigo no versículo 26, que nós lemos agora há pouco, que diz assim: porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor. Primeira coisa que eu quero falar é que Saul, ele errou na sua direção e, portanto, perdeu a sua posição. Veja bem, semana passada falamos que ele começou com uma relativamente boa posição. Agora estamos vendo que ele perdeu essa boa posição. Essa boa posição que ele tinha foi comprometida e ele perdeu-a por completo. Por quê? Devido ao seu desvio. Ou seja, ele errou na direção e por isso perdeu a sua posição. Se a gente olhar aqui, a palavra desviar, quer dizer o quê? Desviar quer dizer que você saiu, você mudou, você deixou o caminho. Você não tem como desviar de algo, de um caminho que você não estava. Ou seja, ele estava no caminho certo. Que caminho certo? Deus chamou ele, falou, você vai ser o primeiro rei de Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel, estava seguindo a Deus até esse ponto, mas devido ao seu desvio, ele mudou a direção, essa mudança de direção dele. Lembrando que Deus achava que ele ia dar um bom rei. Deus, ele sabia que havia o potencial e a capacidade de Saul ser um bom rei, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a palavra desvio no dicionário tem a seguinte definição: mudança de direção, o caminho. Então ele mudou de direção, ele se desviou. E como eu disse, Deus tinha uma direção, um caminho, um propósito para Saul. Tanto que foi a ele que Deus chamou. Deus não chamou Saul para ser um desastre. Deus não chama ninguém para ser um fracasso. Deus não chama ninguém para estragar a sua vida. Deus nos chama porque Ele tem uma direção, Ele tem um caminho, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. A gente olhando no capítulo 9 de 1 Samuel, a gente vê o que Deus fala aqui. Ó. Deus falando para Samuel. 1 Samuel 9,16. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, era Saul, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Veja bem, Deus falou, eu vou mandar um homem, Saul. Esse homem vai ser o rei de Israel, para fazer o quê? Para livrar. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Deus tinha um plano para Saul, Deus tinha uma direção para Saul. E ele deu uma posição para Saul para preencher essa direção, para cumprir essa direção. Só que Saul perdeu a posição devido ao fato que ele não seguiu a direção. Por exemplo, Saul, só para ilustrar aqui, Saul nunca livrou o povo de Israel dos filisteus durante a sua vida. Se a gente ler 1 Samuel 14 e versículo 52, 1 Samuel 14, 22, fala assim: e houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Todos os dias. Até a morte de Saul. Ou seja, enquanto Saul era rei, enquanto Saul era vivo. Houve paz com os filisteus? Não. Ele livrou o povo de Israel dos filisteus? Não. Todos os seus dias. Deus chamou ele para fazer o quê? Para livrar o povo dos filisteus. Mas toda a vida de Saul, houve batalha, houve guerra, ele nunca livrou, porque ele nunca cumpriu. Deus sabia que ele tinha condições. Deus tem um plano para você, e esse plano, eu e você somos perfeitamente capazes de realizar esse plano bom, perfeito e maravilhoso, segundo Romanos 12, 2, perfeitamente. Deus falou, eu vou mandar Saul, ele livrará o povo de Israel dos filisteus que estão atazanando, conquistando, oprimindo, explorando vocês. Ele vai livrar. Só que ele não livrou. Por que não livrou? Porque Deus foi incapaz? De modo algum. Não livrou porque Saul se desviou do caminho de Deus. E quando nós não cumprimos, realizamos o que Deus tem para nossas vidas, não é a culpa de Deus.
A culpa é que nós deixamos o caminho, nós nos desviamos, como Saul fez exatamente aqui. Então, o plano divino para Saul era fazer uma coisa: livrar o povo dos filisteus. Não foi feito porque ele se desviou, e ao se desviar ele perdeu a sua posição. Como nós lemos aqui, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor. Então, quando ele se desviou, Deus falou: ok, você não é mais rei de Israel. E como você não é mais rei de Israel, você não vai poder, você não vai ter a capacidade, você não tem a posição de livrar o povo dos filisteus. Pais e mães, Deus chama você para ser um pai, família, mãe de família. Ele tem um plano não só para a sua família, para você como casal, mas para os seus filhos. E nós somos pais, nós somos equipados de, sim, criar filhos no temor e administração do Senhor. Nós temos, sim, condições de criar filhos e filhas que temem a Deus, e são piedosos, e são pessoas de utilidade para Deus e para a sociedade. E quando nós falhamos, a culpa não é de Deus, a culpa não é do governo, não é da inflação, não é da sociedade, não é da escola, prefeitura, estado. A culpa, sabe de quem é? A culpa é nossa. Por quê? Porque em algum lugar nós nos desviamos, e quando nós desviamos, nós perdemos aquela posição de influência. Tem muito filho hoje que não quer, o pai fala, a mãe fala: não estou ouvindo, não quero ouvir e tenho raiva de quem está falando. Não ouve, por quê? Perderam aquela posição. Ainda talvez quando a criança era pequena ainda, com 4, 5, 6, 7, 8, perderam o respeito. Muito triste quando os pais perdem o respeito dos filhos. Por quê? Porque muitas vezes os pais deixam a direção que Deus tinha, ou nunca conheceram que Deus tinha para eles, a direção que tinha, e portanto eles perdem aquela posição de influência sobre a vida dos filhos muitas vezes. Então nós temos que ter muito cuidado para não repetir, porque isso aqui se enquadra dentro do síndrome de Saul. Alguém que tinha um plano divino, alguém que Deus deu a posição, Deus equipou, Deus falou: olha, eu vou te dar a coroa de Israel, eu vou lhe dar o exército de Israel, eu vou lhe dar condições de ser o general de Israel, você vai ser o capitão do meu povo, você vai livrar o povo dos filisteus. E nada disso aconteceu. Deus equipou, Deus deu tudo, e ele falhou. Por quê? Porque ele se desviou do caminho de Deus. E como é que foi esse desvio? Vamos analisar onde foi que aconteceu esse desvio aqui. Esse desvio aconteceu quando ele rejeitou a palavra de Deus. Sempre que nós contrariamos, desobedecemos, infringimos a palavra de Deus, nós estamos em efeito e de fato rejeitando Deus. Gente, se a gente rejeita a palavra de Deus, estamos rejeitando Deus. Que fique bem claro isso. Muita gente acha que pode adaptar, renovar, mudar, ignorar a palavra de Deus, mas eu ainda amo Deus, eu sigo Deus. Não. A gente só pode seguir a Deus seguindo a palavra de Deus. Não tem como ir contra a palavra de Deus e dizer que está seguindo Deus. Isso é loucura, não existe isso. Mas a palavra de Deus tem que ser seguida e aceita e não rejeitada. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos sim nos desviando. Quando nós rejeitamos a sabedoria de Deus, os princípios de Deus, as doutrinas de Deus, os caminhos de Deus, nós estamos rejeitando Deus. Não, pastor, não estou rejeitando Deus, eu estou rejeitando só o caminho de Deus. Você não tem como separar uma coisa da outra. Deus não separa. E a palavra de Deus, segundo Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é tua palavra, a luz para o meu caminho. Se você rejeita a palavra de Deus, você está andando às escuras. Você está andando às cegas. Você não sabe aonde o seu caminho vai levar. Você não enxerga os tropeços, os obstáculos, e os buracos, e as ribanceiras, e os penhascos. Você está andando no escuro. No escuro, completamente no escuro. Então nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. Essa palavra aqui, rejeitar, é uma palavra que a gente escolhe. É um ato que a gente escolhe. Quem escolhe se desviar sempre acaba desgostoso. Olha aqui o que fala aqui, o que a gente leu aqui no versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. E porque ele rejeitou a palavra do Senhor, ele segue: já te rejeitou o Senhor. Já. Acabou. Já te rejeitou o Senhor. Porque você rejeitou a Deus, Deus já te rejeitou. Já está rejeitado. Não serás mais rei de Israel. Por quê? O que foi que eu fiz? Você rejeitou a palavra do Senhor. Lembrando, quem muito é dado, muito será cobrado. Saul foi dado muito? Saul foi dado a coroa, o primeiro rei de Israel, foi dado o exército, foi dado autoridade.
Ele foi dado muito. Ele foi escolhido pessoalmente por Deus. Ele foi dado muito. E, consequentemente, muito lhe foi cobrado. Então, nós temos que ter cuidado com isso. O Provérbios 14 mostra o fim de quem rejeita. Quando a gente rejeita, infringe, contraria, escolhe rejeitar a palavra de Deus, o que acontece é que a gente vai acabar desgostoso com a vida. Desgostoso com a vida. Provérbios 14. O que no seu coração comete deslize? Essa palavra deslize quer dizer desvio. É a mesma palavra. Tem o mesmo significado. Deslize e desvio. Aquele que no seu coração comete desvio, se enfada dos seus caminhos. Ou seja, quando a gente rejeita Deus, como eu sempre falo, no começo é tudo bom, né? No começo o pecado, a rebelião é muito bom. É tudo festa, tudo maravilhoso, tudo ha. Mais cedo ou mais tarde vai se enfadar. Sabe o que é enfadar? É você estar cheio. Você está cansado. Você está enojado com as escolhas que você fez. O resultado das escolhas que você fez. Não você, mas alguém que rejeita a palavra de Deus. Porque aqui ninguém rejeita a palavra de Deus, claro. Mas quando alguém que rejeita a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde vai ficar enfadado. Vai ficar enojado. Vai ficar enjoado. Vai ficar repugnado pelo resultado que deu na vida deles. Aí vem um contraste no Provérbios 14. Mas o homem bom se contrastando com aquele que comete deslize. O homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Ou seja, quem rejeita a palavra nunca vai ficar satisfeito. Aí está o contraste. Nunca ficaremos satisfeitos, contentes com o resultado do deslize, do desvio, da rejeição da palavra de Deus. Nunca, sempre haverá dissatisfação, sempre ficaremos enfadados. Por aqui, ó, eu estou por aqui. E é culpa de quem? Culpa de Deus? Não, culpa da pessoa que rejeitou. Agora note aqui, como falou o que? O Provérbios 14. O que no seu coração comete deslize. Antes de você deslizar, antes de você desviar o seu caminho, você vai deslizar onde? No coração. Por isso que a Bíblia fala, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu o quê? Coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então entenda, tudo começa aqui, ó. Antes de Saul cometer o desvio, e nós vamos ver o desvio daqui a pouco, qual que foi? Antes ele cometeu o desvio aqui, ó, com a boca, com a mão, com os pés. Antes daquele desvio criar vida, ver a luz do dia, aquele desvio começou aqui, escondido, oculto no coração dele. Então nós temos que guardar o coração. Nós temos que guardar a tua palavra, Deus, no meu coração, escolhi a tua palavra, para que não peque contra ti. Gente, tudo começa no coração. Quando a gente não guarda o coração, é o começo do fim. É o começo do fim. Então, essas direções, esses erros errados, resultaram na perda da posição de Saul. E a aparente boa posição que ele tinha, não resolveu nada. Por quê? Porque a direção é mais importante do que a posição. Saul começou com uma boa posição, direção errada, perdeu a posição. É bem melhor você começar sem posição. E muitas vezes nós somos assim. A gente começa numa posição de fraqueza. Nós começamos numa posição de desvantagem. Nós começamos numa posição, muitas vezes, em que nós estamos enfraquecidos e nós já estamos comprometidos pelo pecado, muitas vezes. Mas o importante não é a posição. O importante é a direção, porque com a direção certa, a gente ganha uma posição correta. Correta. Alguém veja que esse passarinho aí que está cantando lá fora tão maravilhosamente? E, bom, vamos para o nosso... Que bom, nós temos um passarinho santo. Vamos para o versículo 24. Ainda dentro dessa questão de posição, ser importante, mas não é tudo, e como a direção é mais importante. Olha o versículo 24 aqui, ainda falando sobre esse aspecto da vida de Saul. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. A gente comete desvio. Uma coisa que não vai ajudar em absolutamente nada quando nós cometemos desvios ou deslizes é quando a gente faz confissão ou confissões vazias.
Confissões vazias são inúteis. Confissões vazias. Você vê aqui que Saul reconheceu o erro dele. Samuel veio para ele, né, chamou a atenção dele, e Saul, rei Saul, ainda era rei, ele reconheceu o erro e até confessou. Ele falou aqui, pequei, eu transgredi contra Deus as suas palavras. Ele confessou, porém, em momento algum, ele deixou o erro para trás. Em momento algum, ele fez alguma mudança ou conformação. Ele continuou sendo o mesmo Saul de sempre. Ele não mudou. Ou seja, aquela confissão dele foi muito bonita, muito eloquente, muito dramática, mas foi o quê? Oca, vazia. Totalmente oca e vazia. Ele continuava e continuou sendo rebelde, egoísta e descontrolado. Tanto que no versículo 27 que a gente leu, e virando-se Samuel para ir, ele, Saul, lhe pegou pela orla da capa, a capa de Samuel, e a rasgou. Veja só, aqui tinha o juiz, o profeta de Deus, que veio dar notícia para ele, deu essa notícia para ele, se virou para ir embora, ele estendeu a mão, segurou a roupa, a capa de Samuel, e foi com tanta força e ímpeto que rasgou a capa. Ou seja, é alguém arrependido aqui? Tem a cara de alguém está arrependido, alguém está mudado? Não, ele continuou sendo rebelde, continuou sendo descontrolado, ele continuou sendo aquilo que ele era antes da confissão. E francamente, confissão vazia é inútil, não tem função, não serve para nada, não tem efeito de nada, simplesmente é dramático. E ele continuou sendo o que ele foi. Tanto que a gente lendo mais adiante, nós não vamos fazer agora, mas a gente pode ver que ele perseguiu Davi, ele sabotou Davi, tentou matar Davi, armou ciladas contra Davi, acusou Davi. Depois dessa confissão de falar, eu pequei e transgredi. Sabe, eu já falei com várias pessoas que dizem, pastor, eu sei que eu errei, mas sim, ok, você errou, você pecou. E o quê? Não, e nada, não vou mudar, vai continuar do mesmo jeito. E eu fiquei todo animado pensando que ia dar alguma coisa. E eu pensei que ia ter uma mudança. Não, sabe, você admitir o erro, sim, admitir o erro é importante. Mas se for só uma admissão, uma confissão vazia, se não houver um quebrantamento, se não houver um desejo de mudar, aquele que confessa aí, deixa, sabe, você está arrependido, mas não vai deixar o seu erro, você não está arrependido. É uma confissão vazia isso. E foi o caso de Saul, parte do síndrome de Saul, que o levou a perder sua posição, e foi motivo pelo qual perdeu sua posição, foi justamente essa, ele fez uma confissão, e fez confissões vazias. Outras vezes ele fez a mesma coisa, vocês lembram quando Davi viu ele e seus homens, eles estavam escondidos numa caverna, e Saul entrou e ele teve possibilidade de ter matado Saul. Davi poderia ter matado Saul. Mas ele não fez, ele falou, não vou fazer isso, eu não vou encostar o dedo em Saul. E ele cortou uma parte da roupa do rei Saul, e depois quando Saul foi embora, ele levantou e falou, rei, eu podia ter matado você, tá aqui, ó, eu estava tão perto de você que eu poderia ter, eu cortei um pedaço da sua capa. O que foi que Saul fez? Davi, eu estou arrependido, mas nunca fazer isso, você é como filho para mim. Davi, fez aquele chororô todo. No outro dia, voltou a perseguir Davi para matá-lo. Confissão vazia, ele reconheceu o erro, ele viu, ele falou, eu sei que eu estou errado, mas não mudou. Confissão vazia só impressiona quem for bobo. Tem que ter substância. Tem que ser mais do que uma confissão oca. Então, confessar, reconhecer, admitir o pecado de forma vazia é só drama e engano. Só serve de drama e para enganar os incautos. Então, vamos ver aqui, para terminar hoje, qual foi esse desvio. Ele transgrediu, ele desobedeceu Deus. Tá, tudo bem, mas o que foi exatamente que envolveu isso? Vamos para 1 Samuel capítulo 15, e nós vamos ver aqui exatamente o que foi que aconteceu, esse desvio, esse primeiro grande desvio na vida de Saul, que levou ele a perder a posição. 1 Samuel 15, e olha no versículo 12, que diz assim, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Então, Samuel acordou cedinho, foi atrás de Saul, para ver se Saul tinha feito o que Deus tinha mandado ele fazer. E anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul a Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Marque bem essas palavras, ele levantou para si uma coluna. Então, chegou recado, deixa eu só explicar, chegou recado a Samuel, enquanto ele estava a caminho
para encontrar com o rei Saul. Chegou notícia a Samuel de que Saul havia erguido uma coluna. O que quer dizer isso? Coluna quer dizer um altar. Ele construiu um altar, tá? Para fazer sacrifícios. Só segura essa palavra aí. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Tá? E isso foi o que Saul disse para Samuel. Tá? Veja bem, bendito sejas tu do Senhor. Muito espiritual, né? Cumpri a palavra do Senhor. Saul falou para Samuel: eu cumpri, eu obedeci. O que Deus fez, mandou fazer, eu fiz, eu cumpri. Então disse Samuel: que balido, pois? Para quem não sabe, balido é o barulho que as ovelhinhas fazem. Tá? Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Mugido, para quem não sabe, é mu. Então veio Saul e falou: oh, grande Samuel, bendito do Senhor. Já começou a fazer lisonja. Né? Eu fiz tudo que Deus mandou, eu cumpri tudo. Aí Samuel falou: você cumpriu tudo? E por que eu estou ouvindo ovelhas e vacas balindo e mugindo? Se você fez, por quê? Por que Samuel falou isso? Deus tinha mandado Samuel destruir, matar tudo. Ele falou: você não vai ficar com uma colher deles, eu não quero que você fique com uma colher, com um garfo, com um palito de dente, com nada. Você não vai pegar ouro, você não vai pegar prata, você não vai pegar animal, você não vai guardar, salvar, preservar nada. Tudo isso daqui vai ser como se fosse dedicado ao Senhor. Você vai destruir tudo. Isso que Deus mandou. Então, quando Samuel ouviu ele falar: eu cumpri o que Deus falou, ele disse: cumpriu? Então por que eu estou ouvindo vaca e ovelha? Por que eu estou ouvindo vaca e ovelha? Se você cumpriu, porque eu estou ouvindo benditas vacas e benditas ovelhas. Aí continua. E disse Saul: de Ameleque as trouxeram. Ameleque foi o povo que eles foram mandados destruir. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Você entendeu o que ele falou? Ele falou: eu obedeci, eu cumpri. Mas não tudo. Uma dica aqui: obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Você não pode... eu obedeço parte da palavra de Deus. Eu sigo parte da palavra de Deus. Não, você não tem como fazer isso. Isso é desobediência. Você está de fato obedecendo uma parte e desobedecendo outra. O que foi que Saul fez aqui? Ele obedeceu uma parte. Ele matou, destruiu os animais que não prestavam, os bons ele ficou. Deus mandou fazer o quê? Destruir todos. Então você obedeceu uma parte e desobedeceu outra. Não tem como onde correr. Então veja aqui, essa transgressão, esse desvio de Saul, a gente viu várias coisas aqui que nós lemos. Número 1, ele ergueu um altar. Lembra aquela coluna que ele fez? Aquela coluna foi para oferecer esses animais, que ele falou aqui, para as oferecer ao Senhor teu Deus. Ele fez uma coluna, aquele altar, para fazer sacrifícios. Era papel dele. Deus mandou ele. Era papel de Samuel. Samuel era o sacerdote. Samuel era o juiz. Samuel era o profeta. Samuel é que tinha que fazer isso. Isso não tinha nada a ver com o rei ou com Saul. Síndrome de Saul é quando alguém, faz parte do síndrome de Saul, quando alguém começa a tomar sobre si autoridade que não é dele. Por exemplo, quando um pai, ou uma mãe, ou um irmão, um amigo... Eu sei, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Aí você começa a dar sua interpretação. Eu digo mais, quando um pastor começa a dar a sua opinião do que ele acha que a palavra de Deus deve dizer, é usurpar a autoridade. O que Saul fez aqui, ele usurpou a autoridade que pertencia a Samuel. Sim, meu filho, eu sei que o pastor falou que era assim, mas você não precisa fazer isso. Sabe o que é isso? É um pai usurpar a autoridade do pastor. É você dizer, e o que tem de gente que vai para casa e faz picadinho de pastor,
Picadinho de pastor. Picadinho de pastor. Só quer sair na câmera você, né? Picadinho de pastor. Quantas vezes um casal vai para casa, em vez de falar, nossa, que bênção a mensagem, você viu aquele ponto que o pastor falou? Aquele pastor não sabe de nada, aquele pastor quer mandar em tudo, aquele pastor pensa que sabe. Sabe o que é isso? É você usurpar a autoridade. Quando a gente vai, ou quando um filho ou uma filha toma a autoridade do pai, o pai ou a mãe dá uma ordem, o filho passa por cima daquela ordem. Sabe o que é isso? Usurpar a autoridade dos pais. Usurpação de autoridade. Se você reconhece isso na sua vida, entenda, ali em caminho está o síndrome de Saul. Quando a gente começa a atuar em áreas que não nos competem, que competem a Deus. Sabe quem decide o que é certo e errado? A palavra de Deus decide o que é certo e errado. Ah, mas eu acho que isso hoje em dia não tem problema. Alguém te perguntou alguma coisa? Deus está lhe perguntando o que você e eu acham de nada? A minha palavra não muda, diz o Senhor. Deus não muda. Amém. Ah, pastor, que hoje em dia... Não estou interessado em hoje em dia. Amém. Eu estou me lixando para hoje em dia. Eu estou interessado na palavra de Deus. E quando alguém começa a falar, não, porque hoje em dia... Mas hoje em dia, pastor, francamente, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso cobre hoje em dia, ontem em dia, amanhã em dia, está tudo coberto. Ontem, hoje e sempre. Sabe, palavras como eternamente, a tua palavra ao céu está nos céus. Eternamente cobre ontem, hoje, amanhã, depois, hoje em dia, não hoje em dia. E quando a gente começa a usurpar essa autoridade, estamos cometendo o mesmo erro que faz parte do síndrome de... Ah, a Bíblia fala isso, mas eu acho que não é assim. Mais uma vez, Deus e a humanidade e o universo estão se lixando para o que você ou o que eu acho, francamente. A minha opinião vale a mesma coisa que a sua opinião. Sabe o quê? Um grande zero. Não vale nada. Quem somos nós para determinar o que é certo e errado? Amém. Quando temos um Deus perfeito, onisciente, onipresente, que sabe de tudo, que é perfeito em tudo, dizendo, aí vamos nós, pulgas em relação a isso, pior, menor, mais insignificante do que pulgas, querer decidir nada. Então, cuidado. Ele ergueu um altar que não cabia a ele, não competia a ele. O que mais ele fez? Ele mentiu, ele falou que cumpriu a palavra de Deus. Ele falou, eu cumpri. Aí vai, é porque eu estou ouvindo esses bichos todos. Não cumpriu nada. Ele fez o quê? Ele mentiu. Gente, quem é o pai da mentira? Sempre que a gente mente, nós estamos fazendo a obra do diabo. Não estou querendo ser dramático, nem fazer exagero, mas é exatamente isso que está acontecendo. Quando a gente mente, mentira é digital, é impressão digital. Não tem os policiais, quer dizer, alguns policiais que vão lá e analisam a cena do crime, vão ver as digitais, que eles vão botar o pozinho, tirar foto para comparar digital, para provar que é... Pois é, mentira são as impressões digitais que o diabo deixa onde ele passa. Se existe mentira nas nossas explicações, nas nossas decisões, na nossa vida, tenha certeza que ali andou o diabo, semeando coisas na vida da gente, aprontando coisas na vida da gente. Porque essa é a marca dele. Ele é o pai da mentira. Deus não, Deus é o oposto. Eu sou a verdade. Deus é verdade, que é o oposto de mentira. Deus não existe sombra de dúvida, porque ele é verdade. Então, quando você vê mentira, saiba, ali tem coisa. Ali tem coisa. Quando você ouve mentira, quando você fala mentira, quando você usa mentira, quando você acredita na mentira. E outra coisa, mentira está ligado com o quê? Engano. Quem que é o maior enganador do mundo? O diabo, Satanás, que engana as nações. Ele é o pai da mentira e o mestre do engano. Então, quando você vê essas duas coisas, cuidado. E aqui nós vimos, cumprir a palavra do Senhor. O que é mais triste é que ele não tem... Sabe, a pessoa que mente assim... Samuel não acreditou, por quê? Estava lá, os balidos e os mungidos dos rebanhos. Eu cumpri. Nem Samuel acreditou. Mas mesmo que Samuel tivesse acreditado, mesmo que Samuel não houvesse ouvido os animais, e Deus? Gente, ninguém mente para Deus.
Sabe, tem gente que mente achando que vai enganar Deus. Sabe o que é isso? É o síndrome de Saul, mentira, usurpar. E outra coisa aqui que nós vemos é que ele tentou oferecer a Deus o fruto da desobediência dele. Falou assim, olha, o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor. Tem outra coisa aqui, ele culpou quem? O povo. O povo fala aqui, olha, o povo! Foi o povo, Samuel, não fui eu, foi o povo. Cara, tu é rei. Você é o capitão do povo. Deus colocou você como rei. Agora, é o povo, é o povo. Não, não é o povo. Porque você é rei. Você como rei poderia falar, epa, vamos parar com essa palhaçada. Ninguém vai, Deus mandou e nós vamos cumprir. Culpando. Quando você vê na sua vida, ou na vida de alguém, pessoas culpando outras pessoas, não assumindo a responsabilidade, síndrome de Saul. Sabe o que é? Porque minha mãe, meu pai, o vizinho, ou o melhor de todos, é o pastor. Essa é a preferida de todos. A culpa é do pastor. É a culpa do pastor, exatamente. Eu estraguei de mão única, singularmente, sozinho, eu destruí a vida de alguém, porque eu sou o pastor, essa é a minha função, destruir vidas. Por favor, gente. Ah, porque o meu pai, minha mãe, meu patrão, síndrome de Saul, gente. Nunca. Parte da confissão é você fazer o quê? Admitir. Parte disso é você dizer, a culpa é minha. Lembra aquela história que é bom, não é bem uma parábola, é uma história, então aconteceu de fato. Jesus falou, 2 homens foram ao templo, um fariseu e um outro homem. E o fariseu disse, eu sou bom e maravilhoso, como eu sou lindo e charmoso. Pronto. Mas o outro homem, e esse era que Jesus estava realmente usando como exemplo, ele falou o quê? Que ele estava lá assim, coitado de mim, batendo a mão no peito. Sou um pobre pecador. Ele falou, eu sou culpado. Ele não falou, coitado de mim, porque minha mãe não bateu em mim quando eu era pequeno, coitado de mim, porque a professora na escola não gostava de mim, me deu nota ruim, coitado de mim, porque a inflação está alta, coitado de mim, porque... Parte da solução é você reconhecer que você faz parte do problema. Enquanto a gente acha que nós somos vítimas, e hoje a sociedade, temos uma geração todinha, não só no Brasil, gente, no mundo inteiro, geração de vítima, todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima, todo mundo tem que carregar no colo, todo mundo é vítima, porque o governo, porque a sociedade, porque os pais, porque os professores, porque os pastores, porque os políticos, porque... Mas nunca é a pessoa. A pessoa é a grande vítima. Sabe o problema disso? Nunca vai ser resolvido o problema, nunca. A pessoa vai morrer culpando o mundo e não vai resolver o problema dele. Porque a solução começa conosco, começa aqui. E nós temos que ter ciência disso. Então, ele ergueu um altar, ou seja, usurpou a autoridade que não era dele. Ele mentiu, falando que cumpriu a palavra de Deus, não cumpriu nada. Ele culpou as pessoas e não a ele mesmo. E ele quis oferecer o fruto da desobediência dele. Sabe, tem gente, é triste falar isso, mas tem crente que faz um monte de coisa errada, aí quer dar glória a Deus pelo erro que cometeram. Pessoas que saem cantando, oh, que maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Aí quando você vai ver, a pessoa mentiu, roubou, enganou, trapaceou. Aí está dando glória a Deus. Ou senão, oh, glória a Deus que Deus me deu um marido. Não, Deus não deu um marido, você destruiu um lar. Você destruiu um lar. Esse seu marido não é seu marido, é o marido de outro que você tomou. Você foi lá, viu uma falha, viu uma brecha, meteu o pé, destruiu aquele lá. Aí a pessoa vem dizer, oh, o que Deus fez para mim, que maravilha. Sabe o que é isso? É o que Saul fez aqui. Ele pegou o fruto da rebeldia dele para oferecer ao Senhor. Deus não está interessado no fruto da nossa rebeldia. Quando Deus falou que queria um sacrifício, era o quê? Era para ser um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Não era para ser doente, manco, coxo, cego. E Deus ficou muito bravo, para não usar outra palavra mais forte. Ficou muito bravo quando o povo levava animais velhos, doentes, cegos, com o pé na cova, para oferecer como sacrifício. Deus falou, não. Eu sou santo, meu sacrifício tem que ser também o quê? Santo.
separado. Deus não está interessado no sacrifício do nosso pecado, do nosso erro. Ele não está interessado nas suas conquistas rebeldes, depois ficar dando glória, atribuindo à mão de Deus aquilo que na realidade não foi Deus que fez, foi a carne e o diabo agindo na vida daquela pessoa. Sim, pastor, e daí? Daí que Saul perdeu a posição. Saul começou tão bem na vida, teve um fim triste. Teve um fim triste. E até o fim dele, entre o começo e o fim, foi horrível a vida dele. Nós vamos ver aqui que provavelmente ele tinha problemas espirituais e ou mentais. Tem muito problema mental, hoje é tido como mental, que na realidade é problema espiritual, entenda isso. Existem problemas mentais, existe, mas tem muito problema espiritual que hoje é diagnosticado e tarjado como problema mental. E não é, é um problema espiritual. Por quê? Por causa disso. Foi resultado dessas confluências aqui que nós temos. Então, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus não está interessado na sua gordura de carneiros, Deus não está interessado no seu sacrifício, Deus não está interessado nos seus holocaustos, Deus está interessado no obedecer, no atender. Então, quando você consegue alguma coisa pela desobediência e rebeldia, Deus não está interessado nisso. Foi o que ele falou aqui. Ele falou, Deus não está interessado nesse monte de boi, nesse monte de ovelha que você vai oferecer a mim. Eu não estou interessado porque você não obedeceu, você não atendeu. Você transgrediu, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado que você me obedeça. E se você me obedecer, eu vou lhe abençoar. Mas se você me desobedecer, eu não estou interessado nesses rebanhos, nessas ovelhas, esse gado todo aí, isso não me interessa não. Eu não tenho interesse. Mais uma vez, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em obedecer a palavra do Senhor? Deus quer que a gente obedeça a Ele. Só isso. Não, mas eu consegui. Deus não está interessado no que você conseguiu. Se você obedecer a Ele, Ele vai conseguir essas coisas para você e por você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o quê? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus falou, olha, busque o meu reino e fazer o que é certo, a justiça, não rebeldia, não desobediência. Atenda a minha palavra, obedeça a minha palavra, busque o meu reino, o resto eu vou te dar. Amém. Agora, quando você não obedece, quando você não busca o reino de Deus, quando você não busca a minha justiça, aí você pode até conseguir alguma coisa. Mas eu não vou querer saber. Minha mão não está nisso. Eu não tenho nada a ver com isso. Lembra que começamos sobre a base de alguma coisa, o alicerce. Você começa um projeto de vida, seja lá o que for, com alicerce de rebeldia, desobediência e rebelião contra Deus, você está construindo uma casa sobre a areia. E a chuva vai vir, o vento vai vir, as águas virão, e grande será a ruína daquela casa. Foi o que aconteceu na vida de Saul. Grande foi a ruína de Saul. Por quê? Porque ele não construiu sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Cristo, que é obediência, que é seguir, que é atender. Ele construiu na rebeldia e desobediência. E ruiu, o reino dele ruiu. Não só ele não foi rei, mas o seu filho Jonatã não foi príncipe. E seu neto não foi rei. E seu bisneto, ou seja, estragou para ele e para sua descendência. Pois é. Saul desobedeceu a palavra, mentiu, tentou justificar o erro, temeu o povo. Versículo 24 fala, porque temia o povo e deu ouvidos à sua voz. Não tema o povo. Não tema a maioria. Pastor, mas o que o povo vai dizer? Francamente, eu estou me lixando para o que o povo vai dizer. Eu me perguntaria o que Deus vai dizer. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque o povo... Gente, você deve alguma coisa para o povo? Você come na casa do povo? Você depende do povo?
Não, você depende de Deus. É Deus que dá saúde, energia, vida, coloca comida no seu prato, roupa nas suas costas. Aí a gente vai ligar porque o povo está achando. Tem um ditado em inglês assim: saiba qual lado do pão está passada a manteiga. Tá? Tem muita gente que não entende esse ditado, e nem eu, mas é o que diz. É você saber exatamente, dê o devido valor. Tá? Dê o devido valor. Sabe, o pão na manteiga tem que estar no lado, né? O lado melhor do pão é o lado que tem a manteiga. Então, saiba qual lado do pão você passou a manteiga, gente. Saiba a quem nós devemos. A Bíblia fala, não tenhas cuidado da carne. Esse cuidado quer dizer, não ligue para a carne, não cuide da carne, não paparique a carne. Pois bem, não paparique o mundo, a pessoa, o povo. Jesus falou que largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são que vão se acabar por aquele caminho. É o povo, isso quer dizer o povo, a maioria, a multidão. Não ligue para o povo, deixa o povo ir. Se o povo falar, não ligue. Não ligue, deixa o povo falar. Eu sei que isso é uma coisa terrível, faz muito tempo, e vocês que estão rindo são pior do que eu. Mas, gente, não ligue, sabe? Parte do síndrome de Saul foi que ele temeu o povo e deu ouvido à sua voz. Que tal temer a Deus e dar ouvidos a Deus? Amém. Aí a gente se garante, E a Bíblia diz o quê? Só para terminar, Salmo 42, versículo 7, fala que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Ele começou fazendo o quê? Ele desobedeceu a palavra de Deus. Aí ele teve que mentir para cobertar aquela desobediência. Aí ele tentou justificar o erro, culpar as pessoas. Você vê como uma coisa puxa outra. Um abismo chama outro abismo. E quando a gente começa a descer essa ladeira escorregadio de desobediência a Deus, a gente vai e vai e vai. Uma das memórias mais antigas que eu tenho quando eu era criança, lá na época de Napoleão, eu lembro a gente correndo, né? Só que quando você corre uma ladeira abaixo, parece que você corre mais rápido, fica mais fácil, claro, porque para baixo todo santo ajuda. E eu lembro como criança, várias vezes, eu estava correndo, aí tinha uma ladeira, aí começava, opa, agora a coisa está rápido. Só que mais ou menos na metade da ladeira, eu percebia que eu não conseguia acompanhar a velocidade. As minhas pernas não conseguiam acompanhar a velocidade do meu corpo. E quando eu percebi, eu não conseguia parar. Eu estava correndo e eu não conseguia parar. Se eu tentasse diminuir, eu caía. Geralmente isso terminava com eu esculhachado lá, todo arranhado. Por quê? Porque chegou num ponto que você não consegue mais parar e você não consegue acompanhar também. Ou seja, acabou. Não tem, ou você vai bater num poste, num muro, ou você vai cair. Você não tem como parar mais. Você está indo muito rápido, sem controle de nada. Um abismo puxa outro abismo. Tem pessoas que perdem o controle da vida delas. Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa, quando vão ver, eles vão estar totalmente descontrolados, eles não têm controle nenhum, eles não têm escolha de mais nada, agora eles são simplesmente vítimas das circunstâncias. Prisioneiras de uma jaula que eles criaram, que eles não têm como sair. Não tem escolha, agora é tudo consequência, agora é o jeito, agora tem que ser assim, não pode ser outro, e a coisa vai embora. Isso sempre acaba com uma vida toda esculhambada, quebrada, arranhada, lá na frente. Lá na frente. Por quê? Porque um abismo puxa outro. Você começa uma coisa, aí outra coisa, uma mentira, desobediência, é uma coisa. E eu lembro como criança, até o momento que eu caía e quebrava a minha cara, eu queria manter a moral, né? Então estava lá, sorrindo, como se eu estivesse, eu quero aquilo. Tem muita gente assim. A gente fica sorrindo, achando, querendo dar a impressão que está tudo maravilhoso. Está do jeito que eu queria. Quando na realidade, eles não têm mais controle de nada. E a queda está logo ali. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, mas a queda está vindo. E na minha experiência, observando, quanto mais tempo demora a queda, maior a queda será. Como pastor, eu gosto de ver o crente assim. Pisou na bola. Por quê? Porque a queda é menor. Tem o ditado, quanto mais alto,
maior a queda. Pois é, quanto mais a pessoa fica correndo a ladeira, mais rápido ela vai. Quanto mais tempo demora a queda, maior vai ser aquela queda lá na frente. Então, bom, assim, quando a gente fez uma coisa, paf, lapada. É bom. Quando isso acontece com a gente, vamos dar graças a Deus. Uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você cair do 5º andar. Consequências totalmente diferentes. É bom você dar o primeiro degrau errado, cair. Agora você vai até o 10º andar e cai pela janela, a consequência é outra. Então, vamos aprender com síndrome de Saul. Semana que vem nós vamos continuar vendo algumas outras coisas sobre a vida dele. Porque o síndrome de Saul nos leva a lugares desagradáveis, lugares ruins que a gente não quer ir. Mas é lá que a gente acaba. E oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, ó Deus. Aprendemos com a vida de Saul, aprendemos com a vida de outras pessoas para que não repitamos.